Gatilho e promessa de conflito. A maçaneta gelada do escritório do advogado pesa na minha palma como se fosse um veredito. Respiro fundo. Do lado de dentro há papéis, carimbos e datas. Do lado de fora, a versão de mim que passou anos pedindo desculpa por existir. O corredor cheira café morno e poeira de arquivo, e, de repente, o passado invade. O sorriso doce da minha madrasta, o lábio superior trêmulo quando ela dizia meu amor, o tilintar da colher no chá de camomila com mel que ela sempre trazia, para acalmar o coração, sussurrava. Eu sorvia e sentia um descanso curto, como quem adormece com a janela aberta antes da tempestade. Outro flash. O bilhete da minha mãe biológica, dobrado 3 vezes e guardado no forro do armário. Se eu faltar, procure o Dr. Álvaro. A casa é sua. Cuide do que é seu. A letra firme, o traço final sublinhando meu nome como quem me devolve a mim mesma. Naquela época, eu não entendi o tamanho de uma proteção que cabe em poucas linhas. Hoje, entendo até o silêncio entre as palavras. Atrás da porta, minha história está prestes a ganhar espinha. Aperto o colar de prata que foi dela e ouço minha própria voz, pela primeira vez sem tremer. Não é raiva apenas, é precisão. Não vim implorar, vim provar. Endireito os ombros, giro a maçaneta e, antes do primeiro passo, faço a promessa que me sustenta como um alicerce. Hoje eu paro de ser a menina enganada. Antes de a casa aprender a falar em sussurros, ela cantava. Eu cresci entre panelas que tilintavam e uma voz que afinava o mundo. Minha mãe gostava de escolher a canção do dia como quem escolhe o tempero do feijão. Música e fogo baixo, dizia, tudo que é bom precisa de tempo. Eu a observava picar a cebola com calma e medir o sal na ponta do dedo, e aprendia, sem perceber, que cuidado é um gesto repetido, não um anúncio. Nos fins de tarde, ela tirava do pescoço o colar de prata com uma pedrinha azul e o deixava repousar na janela, onde a luz declinava macia. Eu achava que a pedra brilhava porque gostava de nós. Ela dizia que brilho é o que a gente devolve quando se sente seguro. Fui crescendo nessa segurança. As mãos dela guiavam as minhas, e o mundo tinha mapa. Receitas anotadas em cadernos, listas de compras, bilhetes presos com ímãs coloridos. Numa noite sem vento, minha mãe me chamou ao quarto e, sem anunciar drama, puxou discretamente o forro do armário. Ali, entre a madeira e o pano, guardava um envelope pálido, dobrado com precisão. Se algum dia eu faltar, isto aqui é o seu norte. Dentro, havia cópia simples de um testamento e anotações sobre uma pequena casa no bairro antigo, além de investimentos modestos em meu nome. Coisas arrumadas não fazem barulho. Ela sorriu, como quem entrega uma herança de método, mais do que de bens. Pediu que eu lesse em voz alta o meu nome nas páginas, para que eu me acostumasse a tê-lo. A vida seguiu com seus rituais. Domingo de bolo de fubá, segundas de rádio baixinho, janelas abertas para o cheiro da chuva. Eu era uma menina que sabia onde ficava cada coisa, qual canção aquietava a tristeza, e que o colar dormia à esquerda da janela. A ausência ainda não morava conosco. Havia risos sem medo e planos pequenos. Pintar o portão, trocar as cortinas, aprender uma receita nova de pão. Se hoje eu consigo separar verdade de encenação, é porque, antes de qualquer máscara, conheci a substância do cuidado. Com minha mãe, o amor não precisava se explicar. Ele estava nas dobras do armário, no brilho da prata e no forno aceso. Como um lar que respira. A casa parecia menor depois do enterro, como se todos os móveis tivessem encolhido para caber na falta. Meu pai voltou ao lar com o olhar mudo de quem carrega um lugar vazio dentro do peito, e ao lado dele vinha ela. Impecável, como se tivesse sido desenhada com linhas limpas para ocupar qualquer cena. Vestia um casaco claro, cabelos alinhados, maquiagem suave. Sorriu como quem já sabe o roteiro de consolo. No começo, aceitei a presença dela como aceitei tantas coisas depois da morte. Por educação, por cansaço, por falta de alternativa. Ela bateu à minha porta com um bule de chá, cobertores dobrados, uma toalha que cheirava a lavanda. Vim ajudar, disse com uma voz morna. Trouxe também uma tigela com bolinhos que minha mãe costumava fazer, o mesmo formato, a mesma crosta. E eu quis acreditar que alguém que reproduzia um gosto tão preciso não poderia ser intrusa. Ela não prometeu mundos, ofereceu tarefas. Arrumou a cozinha com mãos experientes, trocou as lâmpadas queimadas,
Passou um pano nas estantes e deixou tudo alinhado como se a ordem pudesse estancar a dor. Em pequenos gestos, colocar o prato quente sobre a mesa, ajeitar a almofada, anotar os remédios do meu pai num caderno com capa bonita, foi construindo uma imagem que não pedia confiança, sugeria que ela já a possuía. As palavras de conforto vinham calibradas. Se precisar, me chama. Eu entendo como é difícil. Eram frases curtas, sem grandeza, como quem oferece um suporte prático em vez de filosofias. Quando chorei na madrugada, ela apareceu com um copo d'água e um cobertor. Quando precisei ir ao hospital, ela se ofereceu para ficar em casa. Não havia grandes declarações. Havia presença. E presença cansa a desconfiança. A minha resistência, porém, era frágil. O luto nos deixa com menos tempo para desconfiar. Ocupa a cabeça com obrigações imediatas e desculpas prontas. Achei que a sua preocupação fosse natural. Uma mulher que entrou numa família abalada e quis alinhar as pontas. Eu a olhava em busca de algum sinal e via apenas eficiência. Ela lembrava um rito doméstico concluído com perfeição. Encontrava a colher que faltava, consertava a fechadura, dobrava as roupas com um cuidado que parecia reverência. Com o tempo, fui cedendo por inércia. Ela começou a se sentar comigo à mesa nas noites mais frias, a perguntar detalhes da minha infância, a tirar do peito histórias da minha mãe com uma voz apropriada, nunca invasiva, sempre tão bem medida que doía. A confiança que ela ganhava vinha do cotidiano, dos pequenos auxílios que substituíam a intimidade por rotina. Não foi um alinhamento de promessas, mas uma lenta colonização de gestos. E eu, ainda ferida, fui permitindo que ela tomasse meu lugar nas rotinas que eram nossas. No começo, chamou-se cuidado. Depois, virou liturgia. Ela entrou na minha rotina como quem troca um móvel velho por um novo. Sem fazer barulho, apenas reposicionando tudo até que eu não soubesse onde havia guardado minhas coisas. Deixa que eu te ajudo com seus horários, disse num tom prático, e eu dei a ela a primeira concessão. Meu calendário, que antes era meu mapa de compromissos e aulas, passou a ser preenchido com sugestões dela, consultas, ligações, horários para repouso, dias para resolvermos juntos documentos. Era fácil aceitar. Eu precisava descansar, precisava de ordem, precisava que alguém segurasse as pontas. E quem recusa a mão estendida quando as mãos próprias tremem? Ela rebatizou minhas escolhas como melhorias. As roupas que eu trazia foram trocadas por peças que valorizavam meu tom, segundo ela. O corte de cabelo virou mais prático para o dia a dia. Em conversas que pareciam observações benignas, ela ensinava um modo novo de falar de mim mesma. Menos rancor, mais compostura. Eu sentia o calor de ser vista. E essa sensação anestesiava a suspeita. Quando alguém elogia e remenda, a autoestima vacila entre gratidão e dívida. A primeira senha que entreguei foi a do e-mail. Para que eu possa te ajudar com as inscrições e com os contatos do trabalho, ela explicou. Foi um gesto simples. Eu repeti a senha em voz baixa, e ela anotava num caderninho com uma caligrafia arredondada. Não pensei duas vezes. Quem guardava a lista de remédios e as garantias do fogão merecia confiança, certo? Logo, o acesso virou convite. Deixa eu ver os contratos. Amor, é melhor termos tudo em um só lugar para evitar confusão. Ela organizou pastas, escaneou papéis, criou backups, e no fim, apresentou uma ordem tão bela que quem ama a limpeza do caos se distrai. Quando pedi um recibo ou procurei a cópia de uma conta antiga, ela tinha uma resposta pronta. Está tudo aqui, olha, eu arquivei. O que parecia zelo administrativo era, pouco a pouco, uma concentração de poder em mãos que sorriam. Eu troquei a autonomia por praticidade, e não percebi o quanto delegava fragmentos de mim mesma. Era sedutor, o cuidado enchia vazios, e eu, cansada de reivindicar proteção, deixei que ela ocupasse papéis que me pertenciam. A sedução do cuidado tem uma lógica silenciosa. Transforma dependência em gratidão e depois transforma gratidão em obrigação. Eu aprendi isso tarde, quando contei e vi as lacunas, documentos que eu pensava ter acesso, contatos que apareciam alterados, decisões tomadas em meu nome enquanto eu acreditava estar sendo amparada. O afeto que antes me aquecia passou a ser o instrumento que a autorizava a tocar o que era meu. E enquanto eu sorvia outro chá dela, comecei a desconfiar que todo cuidado gentil podia esconder a arma mais afiada. O controle. As palavras começaram a chegar como pequenas pedrinhas que a maré traz sem aviso,
No começo, insignificantes. Depois, suficientes para abrir feridas. Em conversas baixas, entre um café e outro, ouvi comentários que me corroeram. Sua mãe era distraída. Ela não sabia lidar com negócios. Você não está pronta. Eram frases murmuradas, jogadas como sementes que germinavam dúvidas. Na frente dela, riam como quem não quer ferir. Por trás, repetiam como se construíssem um consenso sobre a minha incompetência. Se antes eu tinha certeza simples, que a casa era minha, que o nome dela era um mapa, passei a tropeçar em pequenas incertezas. Amigos que vinham de visita começaram a receber sorrisos medidos e perguntas que os colocavam em posição de tutela. Ela está muito sensível, não conte tudo. Aos poucos, convites a sair foram rareando. Pessoas que foram pilares viraram presenças esparsas. E o telefone registrava chamadas que eu não atendia por timidez e medo de expor alguma fragilidade. Ela instituiu rotinas de proteção que tinham aparência benevolente. Oferecia-se para me acompanhar a todos os compromissos. Idas ao cartório, à agência, ao mercado. No início, agradeci. Com o tempo, percebi que a presença dela vinha acompanhada de uma sombra. Alguém que anotava horários, que registrava quem falava comigo, que fazia perguntas sutis sobre os motivos das minhas saídas. O que parecia zelo virou vigilância. A liberdade foi sendo reduzida no mapa de pequenas zonas controladas. Surgiram explicações para cada ausência. Ela está cansada, ela se esqueceu, ela está confusa. Comecei a aceitar as justificativas como desculpas plausíveis para minhas próprias falhas. A autoestima, antes alimentada por gestos da minha mãe, murchou. Eu duvidava das minhas percepções. Quando eu sentia que algo estava errado, me perguntava se não estaria sendo exagerada. A dúvida foi uma cortina que ela acendeu com mãos suaves. Cada microagressão minava minha confiança. Uma piada me deixava muda por dias, um comentário fazia minhas mãos suarem. A convivência virou mecanismo de exclusão. A solidão tomou o formato de pequenas celas. Jantares sem conversas profundas, encontros que terminavam cedo, visitas que não se repetiam. Havia sempre uma fresta livre para um telefone tocar, uma mensagem explicar, um motivo para se despedir. Eu aprendi a calibrar a voz para não provocar, a sorrir para não preocupar, e a esconder o desconforto atrás de um agradecimento. A cada recuo meu, ela ganhava espaço. E o veneno que começou com palavras sutis se hospedou no centro do meu mundo, envenenando a relação que antes me dava chão. Fui juntando provas pequenas, notas, conversas, horários, como quem coleciona remendos. Prometi a mim mesma não permitir que aquele silêncio se tornasse definitivo nem ceder nunca. Houve um dia em que contar o troco deixou de ser trivial. Notei, pela primeira vez, que a quantia na minha carteira não batia. Era pouco, o suficiente para não incomodar em isolamento, mas suficiente para acender dúvidas. Perguntei ao meu pai, e ele deu de ombros. Você deve ter usado e esquecido. Perguntei a ela, com cuidado, e ela sorriu com aquela calma que sempre encobre lâminas. Ah, amor, eu te emprestei para uma urgência e guardei para você. Confiei. Confiar foi um hábito que me custou caro. Logo depois, a pasta que guardava a cópia da carta da minha mãe sumiu. Procurei em gavetas, cofres, atrás de livros. Ela se ofereceu para ajudar e, com um método que parecia piedade, trouxe cópias, fotos. Pensei que estivesse tudo no arquivo. A perícia da minha intuição me dizia que havia algo dançando entre o que me devolviam e o que realmente existira. Comecei a anotar, a comparar protocolos de retirada, a verificar horários. Cada explicação dela tinha um pequeno defeito. Datas trocadas, nomes escritos diferente, registros que se contradiziam. Surgiram, então, os becos legais, sugestões de um conhecido dela que resolve essas coisas discretamente. Ele falava da flexibilidade das cláusulas, dos atalhos que poupavam tempo e encrencas. O termo vinha sempre com um sorriso fácil e um cartão de visita escondido no bolso do casaco. Quando ouvi pela primeira vez, meu estômago deu uma volta. A palavra que eu conhecia, fraude, mas dita em tom ameno, parecia outra coisa. O amigo recomendava assinar algumas autorizações provisórias, deixar documentos em poder de alguém de confiança até regulamentarmos tudo. Era um sistema montado para confundir. As contradições se multiplicaram, ligações anotadas que nunca constavam na operadora,
comprovantes de depósito cuja numeração não batia. Assinaturas que, analisadas com calma, tinham traços diferentes do meu punho. Pedi ajuda a um contador de confiança e ele levantou a sobrancelha. Fez perguntas que se transformaram em denúncias discretas. Era como olhar no espelho e ver um rosto que, aos poucos, se recortava em duas imagens. A minha, que queria acreditar. E a outra, que registrava cada fraude com a frieza de quem empilha provas. O doce cuidado que ela praticava, o chá, o cobertor, o elogio, revelou-se um cronômetro, um afeto programado para durar até que a transferência estivesse concluída. O ódio dela não era explosão, era paciência calculada, uma espera pelo momento em que eu estaria frágil demais para reagir. E quando percebi que não se tratava de uma falha isolada, o nojo veio como uma onda que limpa o que restou de ingenuidade. Não era raiva apenas, era denúncia para mim mesma. Confirmar que eu existia e que não seria subsumida por gentilezas envenenadas. A descoberta veio numa manhã que cheirava a pó e lembrança. Eu já havia revirado gavetas antes, procurado por pastas que alguém tinha visto, confiante de que a ausência era fruto de desorganização. Mas havia uma insistência no peito que me empurrou de volta ao quarto dela, ao armário antigo que rangia como se guardasse segredos. Meti a mão no forro com a paciência de quem procura uma chave perdida e, entre tecidos dobrados, os dedos bateram no envelope amarelecido. Foi como achar um osso em um terreno onde eu achava ter enterrado tudo. O envelope tinha o meu nome, escrito com a mesma letra firme que eu reconhecia desde criança. Minhas mãos tremeram ao abrir, e a letra da minha mãe veio como voz. Instruções concisas sobre a pequena casa no bairro antigo, o contato do Dr. Álvaro, meu advogado de confiança, e orientações práticas. Onde estavam as chaves, cópias dos documentos, e um aviso claro sobre não trocar o nome dos bens sem minha ciência. Ela havia escrito como quem passa um mapa para quem sabe ler. Tudo aí era sinalização para que eu reconhecesse o que me pertencia. Ler aquela carta foi como receber ar após meses de mergulho. Trouxe alívio e a urgência de preservar. Fui imediatamente procurar os documentos listados. E foi aí que a fenda apareceu, com a precisão de uma peça mal ensaiada. Havia rasuras em protocolos, nomes substituídos em rascunhos, carimbos com datas desencontradas. Mais grave, encontrei anotações que sugeriam tentativas de transferir pequenas parcelas dos investimentos para contas alheias, e registros de contatos com cartório diferente do indicado na carta. Tudo apontava para um esforço metódico de deslocar o que era meu. Não houve gritos, nem confronto imediato. A cena era grande demais para um embate à vista. Escolhi, naquele instante, o silêncio estratégico. A fenda no teatro doméstico não precisava de espetáculos. Precisava de luz técnica. Voltei ao envelope, tirei cópias, fotografei cada página. Fiz anotações em cadernos que antes eram diários de receitas. Liguei para o número do Dr. Álvaro sem alarde, marquei uma consulta e, antes de atravessar a rua, passei os olhos, como se lesse o meu próprio roteiro. Provar sem acusar, reunir sem revelar, salvar sem retaliação pública. A decisão de agir em silêncio não era covardia. Era respeito pela voz que me escrevera e também astúcia. Se eu gritasse, perderia a vantagem de ter o tempo ao meu lado. Se eu agisse às pressas, correria o risco de ver os papéis desaparecerem como antes. Preferi ser paciente e meticulosa, juntar a verdade documento por documento, carimbo por carimbo, até que a fenda, pequena agora, se abrisse o suficiente para deixar passar não um ator. Mas a justiça. Entrei no escritório do Dr. Álvaro com a pasta pesada no colo e alguma vergonha por carregar tantos fragmentos da minha vida em folhas soltas. Ele recebeu-me com calma prática, abriu a pasta sobre a mesa e, sem surpresa, começou a montar o quebra-cabeça. Aqui não é teatro, disse, é engenharia. A palavra me acalmou e me deu um propósito novo. Aquilo podia ser reconstruído, peça por peça. A primeira etapa foi mapear o inventário. Sentamos lado a lado e listamos tudo o que constava no testamento. A casa no bairro antigo, os investimentos, contas, contratos e documentos que a minha mãe mencionara. O Dr. Álvaro explicou os procedimentos: inventário judicial, possibilidade de medidas cautelares, pedido de indisponibilidade de bens. E eu ouvi cada termo como quem aprende uma nova língua. Anotei tudo. Cada palavra técnica era um tijolo que eu colocava no chão para pisar em frente ao abismo. Então veio a cadeia de custódia. Quem tinha acesso aos documentos, quando e onde,
e de que forma os papéis circulavam. Aprendi a importância de registrar cada retirada e cada devolução. O advogado me orientou a fazer cópias autenticadas, anexar protocolos de envio e manter originais trancados. Mostrou como um recibo que parecia inofensivo poderia, na verdade, ser a linha que liga uma transferência à sua origem. Percebi que proteger um papel é, muitas vezes, proteger uma história. Encomendaram-se perícias, grafotécnica para comparar assinaturas, contábil para rastrear movimentações e técnica documental para analisar carimbos e datas. Sentir que especialistas iriam dissecar a vida nos deu uma calma feroz. O processo era frio, metódico, e eu, que antes havia reagido com dor, agora aceitava a frieza como aliada. Levei os documentos para a perícia com as mãos firmes. Cada cópia entregue era uma resposta ao medo. Comecei a gravar conversas, sempre com cuidado de anotar contexto e data, e a imprimir e arquivar cada ligação, cada mensagem, cada e-mail. Criei uma linha do tempo. Coluna da esquerda com eventos, coluna do meio com provas e coluna da direita com testemunhas ou registros. Era um atlas do que me tentavam tirar. Ver tudo alinhado transformou o caos em argumento. Senti a coragem crescer na medida em que os pontos se conectavam. O Dr. Álvaro pediu também notificações extrajudiciais formais e ofícios a cartórios e bancos. Pediu que eu reunisse testemunhas, vizinhos, amigas que lembravam de datas, pessoas que tinham presenciado pequenas coisas que agora eram provas. A cada nome anotado, meu passo ficou menos solitário. No fim da reunião, quando a pasta parecia mais leve porque já não carregava apenas dúvida, percebi que havia algo maior que o processo. Uma verdade em construção, feita de protocolos, perícias e persistência. Saí do escritório com a sensação de quem assume as rédeas. Eu já não era só a filha que chorara no quarto. Era autora de um inventário que reivindicava o que era seu. E essa mudança me deu uma coragem que se transformava em ato a cada documento reunido. A sala do fórum tinha um ar seco de lampião apagado. Luz dura, cadeiras de madeira, o som do papel se arrastando como quem arrasta dias. Entrei segurando a pasta como se fosse um escudo. Não era apenas papel, era o corpo da minha mãe reunido em provas. Ela estava lá, sentada perfeita, como sempre, com o casaco claro e o sorriso que funcionava como fachada. Meu pai sentou ao lado dela, com a face mais pálida do que no velório, e por um instante pensei que ele fosse desabar. Não desabou. Olhou para mim como quem busca confirmação de um mundo que já não entende. Quando o juiz pediu a palavra, levantei-me. A voz parecia distante no início, mas foi encontrando tom à medida que as frases alinhavam-se. Contei desde o começo. O chá de camomila, as pequenas ajudas, a confiança entregue em pedaços. Falei dos bilhetes, da carta, da ausência da minha mãe que deixou um mapa e de como esse mapa fora rasgado em silêncio. Li trechos que havia transcrito da carta, mostrei cópias numeradas do testamento, e fui colocando sobre a mesa os documentos que costuravam a história. Protocolos de retirada, cópias autenticadas, e-mails, recibos cujas numerações não batiam. Ela tentou interromper, como quem tenta ajustar a encenação. É uma confusão de família, disse, voz mansa. Eu só queria ajudar. O advogado dela tentou reduzir tudo a mal-entendidos administrativos, jogando termos técnicos na tentativa de embolar a clareza. Mas eu tinha mais do que sensação. Tinha perícia grafotécnica que comparava a assinatura que alegavam ser minha com a minha escrita real, e os laudos não deixavam margem para poesia. Havia diferenças claras. Mostrei, com as mãos firmes, trechos comparados. O juiz examinou, franziu a testa, e pediu explicações. Relatei a manobra, contatos com cartório não autorizados, tentativas de transferência de pequenos montantes, pedidos de autorizações provisórias assinadas em nome de ajustes. Apresentei testemunhas, a vizinha que lembrava de um envelope levado num determinado dia, a amiga que lembrava da conversa em que a madrasta sugeriu atalhos legais. Cada testemunha entrou e descreveu o mesmo roteiro, em tons diferentes, como se fossem partes de uma mesma fita sendo reproduzida. O olhar da madrasta mudou quando as peças se encaixaram. A máscara não despencou de repente, foi descolando, um gesto, uma palavra que se enrolava, um sorriso que já não alcançava os olhos. Meu pai desviou o olhar. Eu senti o nojo que antes fervilhava em silêncio virar público, e não o guardei mais.
O juiz, após ouvir argumentos, determinou medidas imediatas. Pedido de indisponibilidade sobre os bens identificados, bloqueio cautelar de movimentações vinculadas às contas suspeitas e a reabertura do inventário pelo rito judicial. Solicitou-se investigação complementar ao cartório e encaminhamento da documentação ao Ministério Público para averiguação de possíveis fraudes. A sala respirou com a sensação de ordem restabelecida. Saí daquele ambiente pequena e inteira ao mesmo tempo. Não foi uma vingança espetacular. Foi o desmonte metódico de uma farsa. A justiça, por ora, colocou rédeas onde antes havia mãos que saquearam. E eu, pela primeira vez desde a morte da minha mãe, senti que os passos que eu dera eram suficientes para reerguer o que me pertencia. Recuperei o que era meu como quem recolhe peças espalhadas após a tempestade. A casa no bairro antigo, os pequenos investimentos, as chaves que minha mãe guardou com carinho. O inventário seguiu seu curso, os bloqueios cautelares foram mantidos, e os documentos que eu protegi serviram de ponte entre a memória dela e a justiça. Não foi uma restituição dramática, com festa ou exaltação, foi um reconhecimento seco e necessário. O que pertencia a nós voltou ao lugar certo. Mais importante que bens, imponho limites. Aprendi a construir cercas de verdade ao redor do meu nome. Orientação jurídica permanente, mudança de senhas, contas separadas, amizades reavaliadas. Coloquei distância onde havia invasão e recoloquei minha rotina sob minhas próprias mãos. Meu pai, confrontado com suas omissões, escolheu o silêncio e o arrependimento que agora cabe a ele carregar. Ela, por sua vez, enfrenta processos que traduzem em linguagem pública as escolhas que fez em privado. Minha vingança não foi a humilhação pública nem o espetáculo da exposição. Foi recuperar a dignidade que tentaram arrancar de mim e transformá-la em ação. Registrar, provar, exigir. Foi usar a lei como instrumento de defesa e a minha voz como prova de existência. Vivi o processo com a calma de quem reconstrói um lar tijolo por tijolo, paciente, firme, sem celebridades. Ao final, enquanto penduro o colar de prata no cabide que minha mãe tanto gostava, entendo que vingança verdadeira tem cheiro de pão assando, tem o som de uma canção cantada de novo, tem vida. Minha vingança é viver. E assegurar que quem tentou me roubar responda por isso.